Abra 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Eu quero orar pela sua campanha, pelo seu propósito, porque Deus é um Deus que quer abençoar. Aleluia! Um Deus que quer fazer um milagre acontecer na sua vida. 2 Crônicas, capítulo 32. Eu quero ler com você somente o 7 e o 8, versículo 7 e versículo 8. 2 Crônicas, capítulo 32, verso de número 7 e 8. Diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, este texto que acabamos de ler, esses dois versos, está inserido no contexto aonde Senaqueribe, rei da Síria, um dos grandes conquistadores daquela época, porque ele conquistara todas as nações que estavam ao seu alcance. E quando a gente lê este capítulo 32, a gente observa que ele estava ousado. Senaqueribe, ele era ousado, ele estava convicto, ele estava certo de que ele era o cara. Amém? Ele era o indivíduo do tempo, do seu tempo, e que ninguém poderia sobrepujá-lo. E ele aqui nesse texto, a partir do verso 9, ele diz isso, ele coloca isso de uma forma muito clara para o rei Ezequias e sobre a nação de Judá. E meus amados irmãos, ele afronta o rei Ezequias, ele afronta o Deus de Ezequias, ele humilha o rei, ele humilha o Deus de Israel, ele coloca o Deus de Israel como se nada fosse. E Ezequias, ele se reserva a realmente estar trazendo, como diz o profeta, à memória aquilo que poderia dar esperança para ele naquele momento. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz neste texto que Senaqueribe veio com o seu exército como se fosse gafanhotos sobre a terra. Ou seja, era um grande exército numeroso, que não havia condições subhumanas de que Israel pudesse vencer, que Israel pudesse enfrentá-lo, porque certamente seria suicídio. Mas Ezequias, ele se cercou, ele tomou posicionamento, ele tomou atitude, ele não ficou lamentando a situação, ele não ficou chorando pelos cantos, murmurando, quem sabe dizendo: Senhor, e agora o que vai acontecer da gente? Não. Ezequias tomou atitude, ele fez aquilo que estava ao seu alcance, ele fez aquilo que cabia a ele fazer. Diz o texto no verso de número 2, o verso 2 diz assim: vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se juntou e taparam as fontes das águas, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou as torres, o muro quebrado, e também levantou outro muro por fora. Fortificou o Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância, pois os oficiais de guerra sobre o povo reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração.
Ezequias não ficou esperando o problema chegar. Ele já sabia que o problema estava vindo. E enquanto o problema não chegou, o desafio não havia chegado, ele tomou atitudes. Ele tomou posicionamentos coerentes daquilo que lhe cabia fazer. Por isso, meus amados irmãos, ele no verso 7, renova ao povo a esperança do Deus em que ele cria, do Deus que ele confiava, do Deus que, na verdade, era fiel para com o seu povo. E aqui, meus amados irmãos, eu quero trazer três atitudes de Ezequias ante ao conflito, ao desafio que ele estava enfrentando. E meu amado irmão, minha irmã, se você viver essas três atitudes, essas três estratégias de Ezequias, certamente não haverá obstáculo que possa impedir o seu crescimento, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. E isso aqui não é como massagear, quem sabe, o seu problema, não. O que o nosso irmão cantou aqui agora é a palavra de Deus pura, dizendo que o Senhor, Ele peleja as nossas guerras. Mas para que Ele possa pelejar a minha e a sua guerra, a gente precisa ter posicionamento. Você precisa ter posicionamento. Deus, Ele entra em nossa defesa, mas Ele quer ver o nosso posicionamento. Ele quer ver a atitude da nossa parte. Ele quer ver qual é a nossa resposta ante ao conflito, ante a necessidade. E a primeira atitude que Ezequias tomou, meus amados irmãos, é ter fidelidade, é confiar na fidelidade de Deus. Ele não duvidava, ele não, quem sabe, titubeava diante da fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus continuaria protegendo o seu povo, que Deus continuaria fazendo com que a sua glória resplandecesse sobre a nação de Israel. Ele estava confiante porque ele havia andado na presença de Deus. E quem anda na presença de Deus tem vitória certa. Tem vitória certa, irmãos. Não quer dizer que não vai enfrentar luta. Não quer dizer que não vai enfrentar problemas. Mas em todas estas coisas, diz Paulo, somos mais que vencedores. O que é certo é que a fidelidade de Deus não vai faltar. O cuidado de Deus não vai faltar sobre você. Por isso, Ezequias, ele chama o povo a confiar em Deus, no sentido de crer na fidelidade de Deus. E ele diz no verso 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis com esta grande multidão que está com o rei da Síria. Eles são muitos, sim. Ezequias não estava querendo, quem sabe, tapar o sol com a peneira, não, irmãos. Ele sabia que o rei da Síria, Senaqueribe, vinha com uma multidão de gente, e que eles humanamente não tinham como enfrentar. Mas ele dizia, olha, sede fortes e corajosos, porque o rei da Síria está vindo aí com a multidão. Mas olha só uma coisa, eu quero dizer para vocês. Ezequias está falando para o povo, creia na fidelidade de Deus, creia no Senhor, porque não é por causa de toda a multidão que está com ele, porque um é o que está conosco maior. O que está conosco é maior do que aquela multidão que está com ele. Meu amado irmão, minha irmã, não importa qual seja o problema, o desafio que você esteja enfrentando, o Senhor é maior do que qualquer coisa. Só que você precisa crer nisso. Você precisa crer na fidelidade de Deus e saber que Deus é maior. Como nós ouvimos aqui nesta noite, Deus, Ele é maior e Ele se preocupa com a sua necessidade. Porém, você precisa se posicionar. Você precisa ter posição coerente com aquilo que Deus quer fazer. Você precisa estar, na verdade, sabendo que a fidelidade dele não vai faltar para com você. Que Ele vai estender a sua mão, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia! Para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em primeiro lugar, primeira atitude, é você saber que a fidelidade de Deus não vai falhar. Repita comigo, maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. A gente sempre tem uma frase que normalmente as pessoas dizem, maior é Deus. É assim? Né? Então, maior é Deus. Mas fala da boca para fora.
porque é uma frase comum, maior é Deus. Mas ele não sabe o que está dizendo, ele não sabe o significado disso, o peso que tem isso. Meu amado irmão, Deus permanece fiel. Ponto. Deus permanece fiel e ponto. Agora, o que eu preciso é estar no lugar certo, no posicionamento certo, para que esta fidelidade me alcance. Para que esta fidelidade seja sobre a minha vida. Para que eu possa realmente usufruir desse cuidado de Deus. Desse atributo que não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda, nem tem sombra de variação. Por isso você pode, na verdade, crer na fidelidade de Deus. É a primeira atitude de Ezequias. Saber que a fidelidade de Deus seria plena para com ele. Maior é o que está conosco do que aquele que está com Senaqueribe. O Senhor é maior. E meus amados irmãos, a segunda atitude de Ezequias para vencer Senaqueribe, uma grande multidão que vinha sobre a terra como gafanhotos, um exército numeroso. E diz a palavra do Senhor que Ezequias não temeu, mas ele confiou na promessa de Deus. Ele confiou. E a segunda atitude é confiança. Quando a gente confia, qual é o sentimento que a gente tem? Qual é o sentimento quando você tem confiança? Que vai dar certo, que vai ser vencedor, que nada vai poder impedir a sua bênção, a sua vitória, a sua conquista. Quando você está confiante, você sabe que vai dar certo e que vai sair no final com a bênção na mão. Isso é confiança de que vai dar certo. Meu amado irmão, minha irmã, a segunda estratégia, a segunda atitude de Ezequias foi confiança. Olha o que diz o verso 8. Ele diz para o povo assim, olha, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Nós não estamos sozinhos. Nós só fizemos o que tínhamos que fazer, nós tampamos as águas, fizemos os muros, fechamos as portas, tudo que a gente podia fazer já fizemos. Agora é o Senhor que vai pelejar por nós. Então confia nele, porque conosco está o Senhor nosso Deus. Meu amado irmão, minha irmã, todo e qualquer enfrentamento, se você enfrentar no braço carnal, está perdido. Mas se você confiar no Senhor, a vitória é certa. Você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte, como eu já falei aqui, você tem que ter atitude. E a partir dessa atitude, Deus, você já fiz o que eu tinha que fazer, Senhor, eu cumpri com os meus requisitos, agora, Pai, é a tua parte, é o Senhor que tem que fazer. O milagre é só o Senhor. O milagre que eu preciso, nós cantamos aqui nesta noite, não cantamos? Cantamos dizendo, o milagre que eu preciso, tu podes. Só o Senhor pode. Por isso a confiança de Ezequias em Deus, a respeito de que o Senhor poderia fazer. Mas eu quero endossar para você essa confiança. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo de número 8. Romanos 8, 31. Olha que maravilha é esse texto para mim e para você. Romanos 8, 31. Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele traz esta exortação para que o povo pudesse crer, ter confiança em Deus acima de tudo. Diz o texto, que diremos, pois, à vista destas coisas, que coisa, seja qual for, quem sabe enfermidade, quem sabe luta, desemprego, quem sabe problemas do relacionamento, à luz destas coisas, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está com você, se você está com Deus, meu amado irmão, minha irmã, nada pode deter a sua bênção. Nada pode. Mas é preciso que você creia, que você, na verdade, saiba que Deus permanece fiel e que você precisa ter confiança nele, acima de qualquer coisa, acima de qualquer desafio, acima de qualquer obstáculo. A terceira atitude, a segunda atitude de Ezequias foi
ter confiança. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. A terceira atitude de Ezequias, para que ele pudesse ter vencido o rei da Síria, Senaqueribe, o grande rei, o grande exército, ele fez algo que a gente precisa aprender a fazer. Primeira atitude foi fidelidade a Deus. Senaqueribe foi fiel ao Senhor, e ele sabia que Deus era fiel. Ele cumpriu com os requisitos, ele tomou atitudes. Em segundo lugar, ele confiava em Deus, ele confiava no Senhor. E em terceiro lugar, Ezequias orou. Abra sua Bíblia lá no verso 20, capítulo 32 de 2 Crônicas, verso 20. Olha só o que diz o texto. Se você está com a sua Bíblia aberta. O verso 20 diz assim: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Amém. Meu amado irmão, você não tem que pegar o braço, pegar a bazuca, sei lá, o estilingue, sei lá o que você vai pegar, para poder guerrear suas guerras. Se você confia no Senhor, e você tem confiança também, crê na fidelidade de Deus, e você ora, esteja certo de que o Senhor vai pelejar a sua guerra. Você não vai precisar fazer nada, Deus vai enviar a provisão, Ele vai enviar o socorro, Ele vai enviar o cuidado, Ele vai responder segundo a sua necessidade. É isso que diz o texto aqui. Depois de Ezequias, ele tomar essas atitudes, ele, na verdade, confiar na fidelidade de Deus, ter confiança no Senhor, sabendo que Deus não ia desapontá-lo, nem desampará-lo, ele foi orar. Ele foi buscar o Senhor. Tem muita gente que primeiro vai orar, ele não cumpre nada. Ele não tem atitude. Ele não se posiciona diante de Deus, mas quer que Deus responda. Ele quer orar primeiro e ser antes de tomar posicionamento. Ser antes de tomar atitude, meu irmão, primeiro você tem que tomar atitude, para depois orar. Porque se você estiver de acordo com o padrão de Deus, quando você orar, fogo do céu vai descer. Deus vai atender a sua oração. Ele vai responder ao seu clamor. Ele não vai desamparar você. Mas é preciso que você primeiro tome atitude. Tenha posicionamento correto. Ante a fidelidade de Deus e ante a confiança no Senhor. E aí quando você orar, é fogo puro. Amém, queridos? É bênção pura, sem mistura. É certo a bênção de Deus. E eu só quero terminar agora dizendo que essas três atitudes de Ezequias, fez toda a diferença na vida dele. Não só na vida dele, mas na vida de todo o povo. Porque diz a palavra que o povo cobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Eles confiaram, tomaram ânimo. Não, Deus está conosco. Então, se Deus está conosco, Ele não vai poder entrar aqui na cidade. Sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Lá no versículo 21, para terminar. Olha só o que diz o Senhor. Capítulo 32 de Crônicas, versículo 21. Você está com a Bíblia aberta? Então diz assim, ó. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Meu amado irmão, minha irmã, se você tomar atitude diante de Deus e seguir os passos de Ezequias, sabe o que vai fazer? Você não precisa fazer nada. Só precisa ver o livramento de Deus. Só precisa ver o livramento de Deus. Não precisa fazer mais nada. Você já fez o que tinha que fazer. E Deus vai fazer a parte dele. Ele enviou um anjo. Enquanto o povo estava cercado dentro da cidade, Deus enviou o anjo lá no arraial dos assírios. E eles foram desbaratados sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. E não é, meus amados, historinha, não. Quando você pega a história antiga, você encontra isso. Confirmando o que a Bíblia diz. E é certo que Ezequias, depois que o Senhor fez todas estas coisas,
E o povo subiu na torre, o guarda subiu na torre, falou: rei, o povo está indo embora. O povo está fugindo. O que está acontecendo? Deus enviou o socorro e o livramento. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei que luta você está enfrentando. Eu não sei qual é o exército que está acampado à sua frente. Quem sabe pode ser numeroso. Quem sabe pode até ser um exército invencível, humanamente falando. Mas se você tiver posicionamento coerente diante de Deus, Ele vai fazer com que o exército seja desbaratado e a vitória seja dada à sua mão. Mas para isso, você precisa ter posicionamento diante de Deus. Você precisa estar coerente com a vontade de Deus. E Ele quer fazer isso com a sua vida hoje. Como fez com a vida de Ezequias. Você precisa estar ciente, crendo na fidelidade de Deus. Você precisa estar confiante em Deus. E você precisa orar. É isso que você precisa fazer. E depois, o Senhor vai pelejar a sua guerra. E meus amados irmãos, no capítulo 19, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha que coisa interessante. Segundo os Reis, capítulo 19. Olha que coisa interessante. Segundo os Reis, capítulo 19. Eu quero terminar com essa leitura, para que você entenda o que, na verdade, Deus, Ele é fiel. Segundo os Reis, capítulo 19. Aqui em Segundo os Reis, capítulo 19, olha para mim. Está falando de Rabsaque, que era pai de Senaqueribe. Rabsaque era pai de Senaqueribe, que já tinha feito uma investida contra Ezequias um certo tempo antes. Rabsaque morreu e Senaqueribe assumiu o lugar de seu pai no reinado da Síria. E observa só uma coisa que diz a palavra de Deus no capítulo 19. Leia, atente comigo, já estou terminando nessa leitura. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, porque Rabsaque havia afrontado a Ezequias e havia afrontado o Deus de Israel, como Senaqueribe seu filho fez. Cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, Isaías, filho de Amós, coberto de pano de saco e cinza, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. O que eu quero dizer com isso? Que o que aconteceu, esta palavra profética de Isaías, em 2 Reis 19, se cumpre lá em 2 Crônicas 32. Quando Senaqueribe, ele afronta o Senhor, e Deus manda um anjo no meio do arraial, e desbarata o arraial. E quando Senaqueribe chega em sua terra, ele é morto pelos seus próprios conterrâneos. A espada. Ou seja, Deus julga
a afronta que fizera contra Deus. Porque quando alguém faz uma afronta a você, e se você está perante Deus de forma correta, tendo atitude correta, quando alguém se levanta contra você, não é contra você, está se levantando contra Deus. Porque você é filho dele, você é filha dele. Então a pessoa, ou quem quer que seja, ou qualquer situação que se levantar contra você, não está levantando contra você, está levantando contra o Deus a quem você serve. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você, não há peleja que Ele não possa vencer. Não há guerra que Ele não possa vencer. Não há situação que o Senhor não pode dar solução. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Primeiro você precisa saber que a fidelidade de Deus não muda. Você precisa ter confiança nesta fidelidade. E você precisa orar. Com essas atitudes, certamente, a bênção não sairá da sua cabeça. A bênção de Deus virá sobre você. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Eu quero convidar a você a se colocar em pé. Talvez você veja aqui nesta noite e você está enfrentando um grande exército. Quem sabe esse exército tem falado contra você, tem dito palavras impróprias contra você. Quem sabe tem te humilhado. Quem sabe esse exército tem até, quem sabe, humilhado o teu próprio Deus. Quem sabe tenha dito para você, olha, quero ver agora, ele é crente, quero ver se ele vai sair dessa. Eu quero ver se o Deus dele, se lá da igreja dele, Deus vai fazer alguma coisa por ele agora. Eu quero dizer para você que Deus, Ele julga todas as coisas. Julga todas as coisas. E Ele pode fazer muito mais do que a gente pode pensar. Porque Ele é fiel. E é nessa confiança que eu estou e que você deve estar na fidelidade de Deus. Não importa qual seja a situação, Deus, Ele é maior. Maior é o que está conosco do que aquele que está com Ele. Eu não sei qual é o problema, mas você sabe que você está enfrentando. E aí no seu lugar, eu quero pedir a você que se coloque diante de Deus agora, dizendo, Senhor, quem sabe você não tem dado, quem sabe, os passos necessários. Quem sabe você não tem tomado as atitudes coerentes, não importa. Abra o coração para Deus e fala, Senhor, Tu conheces o meu coração. Sabe, Senhor, que eu não tenho sido tão fiel assim. Mas Tu sabes que eu creio, Senhor, em Ti. Eu creio na Tua fidelidade. E eu tenho confiança no Teu poder. Então, Senhor, envia o socorro para essa situação que eu estou enfrentando. Para esse problema que eu estou enfrentando. Envia a Tua mão, Senhor, e traz a vitória. Como Tu deste vitória a Ezequias de uma forma sobrenatural. Ó Deus, faz acontecer isso para a glória do Teu nome. Aí no seu lugar, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso, Senhor, que Tu faças um milagre na minha vida, porque eu estou enfrentando um grande exército. E eu tenho sido humilhado, humilhada. Eu tenho sido desafiada, Senhor, nessa situação que eu estou enfrentando. Mas nesta noite, Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, que é a Tua fidelidade para comigo, Senhor. Apesar de mim, Senhor, Tu permaneces fiel. Senhor, nosso Deus e Pai. Tu és um Deus, Senhor, que ouve a nossa oração. A Tua palavra diz que os Teus ouvidos estariam abertos, ó Deus, ao nosso clamor. E quando nós nos curvássemos, ó Deus, em direção a Ti, a clamar, ó Deus, pela Tua misericórdia, Tu, ó Deus, estenderia a Tua mão. Não somente ouviria, mas responderia. E estaria presente, Senhor, para socorrer-nos. E aqui estão os Teus filhos desta noite, Senhor. E Tu conheces, ó Deus, o exército que eles estão enfrentando.
Tu tens visto, ó Deus, a zombaria que o inimigo tem feito contra eles. Tu tens visto, ó Deus, as palavras que eles têm ouvido, Senhor. Mas nesta noite, Pai, envia o sobrenatural, Senhor, a esta situação que eles estão enfrentando, como Tu enviaste, ó Deus, naquele dia, ó Deus, ao arraial da Síria, ó Deus, em frente à cidade de Jerusalém. Ó Deus, Tu és o Deus do passado, és o Deus do presente e continua sendo o Deus do futuro. E ó Deus, é neste Deus que a gente crê. E nesta noite, Pai, em nome de Jesus, envia o socorro, o livramento que este irmão, que esta irmã está precisando agora. Pai, desbarata o inimigo, quebra os grilhões, desfaz os laços e envia a Tua bênção, Senhor, sobre cada um nesta noite. Que, ó Deus, a Tua palavra se confirme sobre cada um, ó Deus, para a glória do Teu nome. Que cada um possa receber nesta noite e tomar, ó Deus, as atitudes que Ezequias tomou, Senhor. Ó Deus, de saber que o Senhor permanece fiel e que ele deveria ter confiança nesta fidelidade e buscar-te de forma intensa, ó Deus, para que Tu envies o socorro bem presente na angústia. Ó Deus, faz isto na vida de cada um destes Teus filhos. Sim, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, declaramos a Tua bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O Aleluia. que eu não posso fazer, Tu podes. Aleluia. A mudança que eu espero, Tu podes. O milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. Declare isso. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. E eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Oh, aleluia. Toma posse, meu amado irmão, da bênção e da vitória na sua vida, em nome de Jesus Cristo.